Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Bom, pra quem tá acompanhando aí, acharam, né, a Polícia Federal finalmente achou os hackers, os suspeitos ali de terem invadido os celulares de não só do Sérgio Moro e do Dallagnol, mas de uma série de personalidades, incluindo aí, por exemplo, o Rodrigo Maia, o Sérgio Moro, né, que eu já citei pra vocês, o Bolsonaro, até o presidente da República também, a Gleisi Hoffmann, enfim, uma série de personalidades do jogo político, e isso está assustando um pouco Brasília. Claro que com certeza, né, por exemplo, a gente tem algumas informações, o Bolsonaro já falou que não tem problema, que ele nunca falou nada comprometedor pelo aplicativo Telegram e tal. Mas eu queria mostrar pra vocês como que essa história, ela tá bastante mal explicada. Vamos se ater aos fatos aqui, ó. A gente teve o Intercept, que é liderado pelo Glenn Greenwald, aliás, outros jornalistas também, né, mas ele é o mais conhecido, que, lembrando, é um cara de esquerda, é um cara que tá ligado ao Davi Miranda, né, que foi o suplente do Jean Willis quando ele foi lá pra Europa, enfim, pra ficar divulgando lá o que ele tinha que divulgar. E ele é o cara totalmente associado ao pessoal e totalmente contra o Bolsonaro, isso a gente já sabe, beleza. E aí ele começou a divulgar uma série de informações, uma série de conversas, supostas conversas, que alguém tinha dado pra ele. Lembrando que isso é uma coisa constitucional, porque muita gente pergunta assim, ah, mas por que então? Pô, se o Glenn Greenwald, ele recebeu todas as notícias, por que ele não entrega pra Polícia Federal quem foi o cara que liberou as informações? Porque na nossa Constituição, e é bom que seja assim, né, no Estado Democrático de Direito, o jornalista, ele tem direito de preservar suas fontes. Ou seja, ele não é obrigado, a Polícia Federal não pode fazer nenhum tipo de investigação, porque isso feriria um direito constitucional do Brasil. Aí beleza, né? Foi passando o tempo, a primeira conversa pra mim foi a mais, assim, estarrecedora com toda certeza. Por quê? Porque a gente viu naquelas conversas, se elas realmente forem reais, claro, né, tô sempre colocando o condicionante aqui, que o Sérgio Moro, ele fez algum tipo de conluio com a investigação, com a Procuradoria. Por mais que você tente defender, porque eu detesto Lula não sei o que lá, não sei o que lá, a gente sempre tem que respeitar, saber que o Ministério Público, beleza, ele pode ser parcial, porque ele tem um papel julgador ali, né, pensando que ele tem que defender a população, mas que um juiz, como o Sérgio Moro era na época, hoje não é mais, né, mas como ele era na época, tem a missão de ser imparcial, e julgar, tentando ver o que a defesa e o que a acusação estão colocando. E não foi isso, claramente, que o Sérgio Moro tinha feito. O Sérgio Moro, ele fez um conluio com o papel acusador para acusar, para incriminar a vítima, né? O réu, no caso, que seria o presidente Lula. Claro, você pode concordar, eu particularmente concordo, né, que o Lula ele é corrupto, mas acho que se você fere o Estado Democrático de Direito, mesmo que seja por uma boa causa, você pode também ferir o Estado Democrático de Direito quando for uma causa que você não concorde muito, convenhamos. Então o Sérgio Moro, sim, se forem reais, ele agiu de forma totalmente errada nesse processo. E aí, começaram uma série de suspeitas, o Moro falou que era hacker, não era hacker e tal. Pra vocês terem uma noção, começaram a suspeitar que era até um dos hackers mais famosos do mundo e que ele tinha recebido não sei quantos $1000, né, lá da Rússia para fazer o hackeamento e liberar as informações pro site da Intercept. O Telegram falou que aquilo era impossível e, aliás, falou que ele daria R$1 milhão para quem provasse que conseguiria hackear algum tipo de telefone no aplicativo Telegram. Beleza, aparentemente aí tudo bem, né? E aí foi passando o tempo, começaram a soltar mais algumas informações do Intercept e no final das contas a gente teve a notícia anteontem que a Polícia Federal, são 4 pessoas que estavam envolvidas, 2 da capital de São Paulo e 2 de Araraquara, que eram os verdadeiros hackers. Eles que fizeram um processo que até que é relativamente simples, né? Para conseguir entrar no telefone, até agora que a gente sabe, né? Do Moro, da Gleisi Hoffmann, não, perdão, né? Da Joyce Hasselman, perdão. Enfim, de uma série de partidários lá. O cara que foi responsável por isso é um cara que tem codinome de vermelho, um pouco sugestivo já, né? Comunista, PT e tal. Mas a gente sabe que na verdade é porque o cara é ruivo. Se a gente for pensar, esse cara ele teve muito. Ele diz, né? O advogado dele diz pelo menos que ele não tá na sua sanidade mental plena. Isso já poderia ser meio que um Adélio Bispo, sabe? O cara, ele cometeu isso porque ele é meio louco, então ele não pode ser preso, ele tem que ir para um hospício, tal, meio que aconteceu com o Adélio Bispo também. E aí, diz ele que ele ia vender aquelas informações pro PT, mas que aí ele resolveu não vou vender pro PT, eu vou dar pro Glenn Greenwald. Beleza. Eles recebiam cerca de R$2.000 por mês. Por quê? Porque um cara que tem uma informação tão preciosa para o PT, para um partido de oposição, por exemplo, não vai vender essas informações pro PT e vai dar de graça para um jornalista. Já pararam para pensar? Por que esse cara faria isso? Aliás, esse cara que está sendo acusado de ser o hacker, né?
ele ficou 6 anos excluído a sua conta no Twitter, e aí quando começaram a divulgar as informações que estavam saindo ali no Intercept, ele voltou ao Twitter e começou a fazer postagens de apoio ao Glenn Greenwald. Estranho também, né? A gente tem, por exemplo, membros ali desses hackers que eram filiados ao DEM e que durante toda a campanha eleitoral apoiaram o presidente Jair Bolsonaro. Por que eles fariam um vazamento de informações? E, aliás, um dos hackers ali, né, o casal ali, ele teve uma movimentação ano passado e esse ano de 600 mil reais na sua conta. Aliás, muito mais do que os 2 mil reais, que é o normal, né, o quanto eles recebiam normalmente. Ou seja, me parece bastante estranho, tá? Que eles tenham finalmente conseguido pegar o hacker e que o hacker sejam essas 4 pessoas. Eu, pelo menos, galera, não engoli essa história de jeito nenhum, tá? Até porque eles não teriam motivações para fazer isso e não ganhariam nada fazendo isso, além de ter todo um processo contra eles. Lembrando também, galera, que um cara que faz um hackeamento do Telegram, ele deixou todas as pistas possíveis. Ele deixou, se eu não me engano, até na área de trabalho dele, todas as conversas. Aí ele foi lá, se entregou e realmente falou, sou eu mesmo. Não te parece estranho que um cara que tem a habilidade, a destreza de mexer com um aplicativo tão grande como o Instagram, que disse que pagaria R$1 milhão para quem divulgasse, para quem conseguisse hackear na frente deles, desse todo esse tipo de informação e se entregasse de maneira tão fácil? E aí o Sérgio Moro já anunciou, lembrando que ele não pode fazer isso porque ele não faz mais parte do Poder Judiciário, ele faz parte do Poder Executivo hoje como Ministro da Justiça, que ele quer excluir todas as provas, por ele excluiria todas as provas. O STF já falou que não pode, a Justiça falou que não pode. Às vezes o Sérgio Moro ele esquece um pouco, né, que ele não é mais juiz, ele sente meio que um super poderoso, como se ele pudesse fazer tudo em nome do combate à corrupção, tá? E aí ele quer destruir todas as provas. Poxa, qual que é o medo? Aliás, por que os integrantes que foram o Dallagnol, o Sérgio Moro, por exemplo, não entregaram seus celulares durante todo o período de investigação para saber se as conversas eram reais ou se não eram? Isso facilitaria muito as investigações. Lembrando que não foram só os dois, uma série de procuradores. Todos excluíram as conversas, todos excluíram o aplicativo do Telegram. Galera, essa história está extremamente mal contada. E para piorar ainda mais, num gesto de, digamos assim, autoritarismo extremamente exacerbado, a gente tem hoje o Sérgio Moro divulgando uma nota, uma emenda lá, né, falando que ele pode deportar estrangeiros, que, dentre outras coisas, atentarem contra a Constituição e a soberania nacional. Seria um tipo de terrorismo, né? Agora, numa lei tão aberta assim, pra você, o que você considera terrorismo? Será que divulgar, por exemplo, informações do presidente Jair Bolsonaro é uma espécie de terrorismo? É o atentado à segurança nacional? Muita gente considera que sim. Então esse tipo de emenda poderia expulsar, por exemplo, o jornalista Glenn Greenwald, que é o grande responsável pelo Intercept? Creio que sim. E aí, você não acha um pouco autoritário isso, só pro cara que está revelando fontes? Lembrando que ele não deve prender o jornalista, porque isso é constitucional. Ele deve prender, sim, o hacker, né? Se ele realmente cometeu crime, etc. Então tem muita coisa mal explicada, tem muita coisa por debaixo do pano, que com certeza vai acabar, ou não, né? Vai acabar saindo por aí. Mas agora, essa historinha que existem 4 hackers, 2 de Araraquara, que resolveram, no ato de bondade, dar ali pro Intercept, sem ganhar nada em troca disso, é uma coisa que pra mim, pelo menos, não convenceu em nada. E você, galera, qual que é a sua opinião? Você realmente acha que esses caras foram responsáveis? Vocês acham que o Moro, ele merece... Lembrando que o STF também falou que, apesar dessas denúncias, né, de ter provado pela Polícia Federal, o cara se entregou, tudo tal, isso não inocenta em nada o Sérgio Moro. Será que as conversas eram verdadeiras? Será que elas sofreram adulteração? Tudo isso vai ser divulgado pela Polícia Federal. O que você pensa? Você acha que o Sérgio Moro tá certo? Você acha que esse conluio é democrático? Você acha que esse tipo de sistema vale? Ou seja, para eu conseguir atingir o objetivo que eu quero, não tem nenhum problema. Eu, pelo menos, penso que no Estado democrático de direito, isso não deveria acontecer, beleza? Deixa você nos comentários, quero saber sua opinião também. E é isso aí. Beijos, abraços e